Opa, tudo bem? Bruno Mascarenhas aqui e meus parabéns, chegamos ao 6º ponto da consultoria, que é produção de conteúdo. Nesse módulo aqui, nessa etapa da consultoria, a gente vai abordar os assuntos relacionados a como você produzir conteúdo de fato. Por quê? Passamos pelo funil, você descobriu que existe um processo de vendas, nós criamos o processo de vendas. Depois passamos por calendário editorial, você deve estar maluco e me xingando aí do outro lado, porque você deve estar doido de tanto criar headline, mas você sabe agora a importância de headlines, você sabe até o que é uma headline agora, né? Porque são títulos, né? São aquilo que a gente acabou de falar no módulo anterior, que muitas vezes as pessoas podem ter contato com o seu conteúdo apenas uma única vez. Então, se você não tem um título chamativo, que ele seja instigante, que seja curioso ao ponto da pessoa pegar e parar o que ela está fazendo para pelo menos olhar o seu conteúdo, tudo que a gente for fazer aqui agora não vai ter resultado nenhum. Por quê? Tudo começa, né, nesse primeiro ponto, que é a atenção, chamar a atenção dessa pessoa pelo título. Chamou a atenção pelo título, ela vai para essa nossa etapa agora, que é de fato o conteúdo. Eu estou vendo a mesma tela que você aqui no meu computador, então o primeiro destaque que eu quero dar aqui para você é que conteúdo define o seu público-alvo. Como assim, né? Como assim vai definir o meu público-alvo? Vamos imaginar que as pessoas estão 24 horas por dia. Daqui a pouco eu vou até te mostrar um exemplo prático de que sim, as pessoas estão 24 horas por dia pesquisando coisas. Eu vou te mostrar o dinamismo disso na prática, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, as pessoas, já que elas estão procurando por conteúdo 24 horas por dia, aquilo que você escreve atrai as pessoas. Porque o que realmente atrai as pessoas? O seu conteúdo. Ninguém te segue porque, que legal, gostei, que bonita. Não, as pessoas seguem você pelo conteúdo. Elas querem se beneficiar de alguma coisa. E como que nós conseguimos, de fato, atrair essas pessoas? Quando nós ensinamos alguma coisa para elas, ou quando a gente economiza o tempo delas, ou quando a gente economiza o dinheiro delas. Enfim, se você conseguir isso tudo ao mesmo tempo, você tem um conteúdo absurdamente atraente. Então, é esse o conteúdo que você tem que ter, um conteúdo interessante o suficiente para que as pessoas sejam atraídas, digamos assim, por algum motivo, tipo, esse conteúdo está me economizando, muito tempo. E se eu fosse pesquisar isso aqui, eu levaria meses para chegar numa conclusão. Mas você que está aí do outro lado, está conseguindo resumir isso tudo. Claro, você tem o conhecimento para isso, é aí onde está a chave, né? Até aquele jargão, né, de o conhecimento é a chave, né? Então, esse tipo de conteúdo que você vai ter que mostrar para as pessoas, aquele conteúdo que economiza o tempo dela, aquele conteúdo que economiza o dinheiro dela, aquele conteúdo que ensina, aquele conteúdo que transforma a vida dessa pessoa em alguma forma. Ela tem que aprender com o seu conteúdo, porque conteúdo é para isso, né? Vamos imaginar, livro serve para quê? Para você aprender as coisas. O seu conteúdo também. Não que você vai escrever um livro. Pode ser que sim, mas enfim, não é esse o objetivo aqui agora. O nosso objetivo é fazer com que você desbloqueie essa parte de produção de conteúdo de uma forma prática. Daqui a pouco você está vendo que lá por último a gente tem um processo, mas vamos seguir aqui. Agora você já entendeu que o conteúdo é quem define o seu público. Se você escreve, por exemplo, conteúdos focados em, deixa eu ver, não vou falar emagrecimento não, tá? Mas deixa eu ver, você cria um conteúdo focado em hipertensão. Você vai atrair quem, você acha? Quem são as pessoas que estão pesquisando por hipertensão? Ou aquelas pessoas que têm, ou aquelas pessoas que conhecem alguém que tem, ou aquelas pessoas que naturalmente estudam sobre isso e querem um conhecimento a mais sobre esse determinado tema. Você não vai atrair pessoas procurando sobre, sei lá, física quântica. Não, são pessoas que querem saber mais sobre hipertensão. Ou seja, é esse o motivo de você ter criado a persona lá atrás. Lembra da persona? Então, esse conteúdo tem que ser baseado nela. Então, mais um ponto. Tem que ser específico. Vamos voltar muito lá atrás? Objetivo SMART.
Qual que é o primeiro ponto do objetivo SMART? Específico, especificidade. Você precisa ser específico. Ou específica, né? Específico é melhor do que genérico. Por que isso? Porque quanto mais específico você for, mais com o seu público você vai falar. Não adianta você pegar e colocar, que nem a gente recebeu um dia aqui, eu acho que emagrecimento. Como assim? Acha, não é acha, é ter certeza. Você tem certeza a partir do momento que você sabe aquilo que você está falando. É que nem tem um outro personal que ele geralmente fala, ele geralmente fala pra gente, nossa, se alguém me pergunta alguma coisa, eu posso falar durante 2 horas. Só que até a pessoa falar alguma coisa, existe um bloqueio. Esse bloqueio você quebra ele com produção de conteúdo. Você tem que produzir conteúdo. Então, é exatamente esse o ponto. Seja específico. Quanto mais específico você for, melhor. Por quê? Você vai falar diretamente com o seu público-alvo. Imagina você falar com pessoas, mulheres grávidas, que estão no 5º mês de gestação, que ela tem uma necessidade específica e que ela tem um problema específico. E você vai falar exatamente daquele problema, como que ela pode chegar na solução. Você está falando com mulheres de gestantes de 5 meses de gestação. Você não está falando com uma mulher que acabou de descobrir que está grávida e você também não está falando com uma mulher que está no 9º mês de gestação. Ou, por exemplo, você está falando com uma pessoa que é atleta. Você vai falar coisas que um atleta entende. Que nem até esses dias eu estava numa consultoria e eu descobri o que é pace. Nunca tinha visto falar o termo na minha vida. Por que será? Porque eu não sou um atleta. Enfim, você tem que falar com o seu público especificamente coisas que ele entende, porque senão você vai ser genérico. Aprenda a correr. Tá bom? Você vai falar com muita gente, mas você não está falando de forma genérica, não está falando de forma específica, desculpa. Você está falando de forma genérica. Então é isso que você não deve fazer. Não fale nada, nunca mais, que esse conteúdo aqui sirva para isso, para que você seja cada vez mais específico ou específica. Você olha para o seu conteúdo e fala, será que aquela pessoa que é a minha persona, que é o meu público-alvo, será que está específico para ela? Será que não está muito genérico? Todo o conteúdo tem que passar por um último crivo, né? Você tem que olhar e falar assim, caramba, isso aqui ainda está genérico. Como que eu consigo deixar mais específico? Ah, aquela pessoa, vamos imaginar o atleta, ele entende o que é pace. Beleza, então vamos colocar pace aqui, não vamos colocar o que é o pace, né? Que eu entendi. Posso estar errado também. É o tempo... Desculpa. É o tempo que uma pessoa percorre 1 quilômetro. Digamos que isso seja o pace. Você vai escrever pace de uma vez que você está falando com atletas. Você não vai escrever lá o tempo que você demora para... Se você estiver falando com pessoas leigas, sim, esse é o ponto. Conteúdo específico, público específico, conteúdo genérico, público genérico. Só que temos um problema agora. Um público genérico não converte, porque ele não entende o que você está falando. Ele até entende, mas você não dá elementos suficientes para que ele confie e concorde em você. Ou seja específico de todas as formas possíveis e imagináveis. Todas. A imagem tem que ser específica, a headline, a headline tem que ser específica, o conteúdo tem que ser específico, o mais específico possível, a sua promessa tem que ser específica, a sua solução tem que ser específica, porque a pessoa olha e fala assim, meu, é exatamente isso que eu quero. Então, seja específico. Agora, vamos avançar um pouco mais, senão essa aula vai ficar com 97 minutos, mas é brincadeira. Conteúdo versus redes sociais. Ah, Bruno, o que eu vou fazer? Tudo isso que você está falando para mim é gerar conteúdo. Então é um artigo no blog, onde eu vou criar 10 parágrafos, eu vou colocar imagem, vou colocar link, vou colocar um vídeo, redirecionar a pessoa. Calma. Não necessariamente. Tudo que eu estou falando é uma essência. Você precisa entender a essência da coisa. Quando você for criar conteúdo para a rede social, é a mesma coisa de você criar um conteúdo para um blog. Nossa, como assim?
Claro que são formatos diferentes. Você não vai escrever um parágrafo num blog e vai escrever 20 parágrafos numa rede social. Calma, não é isso. Você vai escrever de acordo com a sua plataforma. Eu estou numa rede social, beleza. Vou escrever curto, vou escrever rapidinho, porque eu sei que as pessoas não têm muita paciência de ler e também tem limitação, né? Você sabe que tem limitação nas redes sociais, então, na descrição das redes sociais. Porém, você vai seguir sempre o mesmo princípio, que é isso que a gente está conversando aqui. Nós iremos... O que eu estou passando para você é um conceito. É um conceito de desbloqueio de criação de conteúdo. Você tem que produzir conteúdo de uma forma natural e que não seja aquela coisa desastrosa por um lado e muito complexa por outro. Eu estou aqui dizendo que é fácil e que você consegue. Não estou falando aqui, nossa, é muito difícil, nossa, tem que ter técnica, nossa, tem que ter... Pelo contrário, eu estou facilitando aqui, eu estou te dizendo o que você precisa fazer. Seguindo, vamos para o nosso processo. Processo, como assim um processo? É um passo a passo. Você faz isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Nós temos 5 etapas. Resumir em 5, tem muito mais. Cada etapa ela pode se desdobrar em várias outras, mas não é isso que a gente quer agora. Nós queremos uma técnica prática, simples, rápida e fácil para que você comece a gerar conteúdo, seja rede social, seja numa conversa de fechamento com o cliente, seja num artigo de blog, seja onde você for colocar conteúdo. E tenha sempre muito conteúdo. Produza conteúdo regularmente, tenha na sua agenda, tipo, um dia que você senta para produzir conteúdo. Como que a gente faz? Nós pegamos, por exemplo, a gente tem vários sinalizadores, que daqui a pouco eu vou te mostrar 2 deles, muito interessantes, que você vai utilizar isso a seu favor para ir captando novas informações que vão aparecendo para você. Pô, seria legal escrever sobre isso. Você vai, anota onde? Calendário editorial. Lembra do calendário? Então, você vai anotar no seu calendário editorial, tipo, pô, vou escrever sobre isso, tal dia. Aí, tal dia, você tem um dia específico da semana, se for melhor para você, você senta e começa a produzir. Como você produz? Dessa forma que a gente está falando. Da forma de processo. Primeiro, você lembra... Eu tenho uma colinha aqui, inclusive, que foi da aula passada, que é a sequência da criação de conteúdo. Você tem que lembrar aqui, nós falamos de tipo. Primeiro você define qual é o tipo de conteúdo que você vai escrever. Lembra disso? Aula anterior, né? Produção de calendário editorial, que eu falei sobre isso. Tipo de conteúdo. Um conteúdo para rede social. Pô, legal. Qual que é o tema que você vai utilizar? É o tema X. Beleza. Qual que é a headline? Tudo bem, vou falar a última vez, headline. Qual que é a headline, qual que é o título do seu conteúdo? O título é... Lembra dos formatos, né? Então você vai pegar um daqueles formatos que a gente debateu, você vai falar sobre, você vai escrever um daqueles legais lá, tudo bonitinho, tudo já seguindo um padrão legal, e você vai de fato escrever o quê? O conteúdo, que é isso que a gente vai falar aqui agora. E por último você tem um CTA, que é o Call to Action, que é aquilo que eu já te expliquei também, que é uma chamada para ação, fazer a pessoa ir lá e tomar alguma atitude. Então essa é a sequência de criação de conteúdo, porém você agora vai ter como criar de fato esse conteúdo. Primeiro, lembra que você tem aquela coisa que eu não vou falar mais o nome lá, que é o seu título. Então, aquela coisa lá, você tem que ter uma conexão com o seu primeiro ponto no seu conteúdo, que é a chamada... Você tem que chamar a atenção. Você precisa ter uma conexão entre o título e o seu primeiro parágrafo. Por quê? Vamos imaginar que a pessoa agora, ela passou pela sua parte mais difícil. Ela olhou o seu título e falou, caramba, quero saber sobre isso. Legal. A partir do momento que ela vai olhar esse conteúdo, ela tem que ter uma conexão extrema com o título. Se você coloca um título falando sobre assunto A e você no primeiro parágrafo já destoa aquilo, começa a falar outra coisa, adivinha o que essa pessoa vai fazer? Ela vai embora. Então não é isso que você quer, não é isso que é legal. Então o que você vai fazer? Continuar, pegar o título, replicar o título, não copiar o título, não entenda assim? Você vai continuar
continuar aquilo que você falou no título. Por um exemplo, os 7 sinais de avisos que você tem uma pré-diabetes. Você não vai começar falando de o dia que não sei o que, blá blá blá. Pelo contrário, você vai começar a continuar o título. O primeiro parágrafo ele é muito importante porque é a conexão entre o título e o seu começo do seu conteúdo. Pode ser um conteúdo em um artigo, de um blog, vamos imaginar que é um conteúdo de 10 parágrafos, 5 parágrafos, imagina. A pessoa precisa ter uma conexão, tem que ter uma conexão com esse primeiro conteúdo, esse primeiro parágrafo, ou seja, ele é muito importante. Então você tem que chamar a atenção. E como você chama a atenção? Tendo uma conexão com o seu título. Título, conexão no primeiro parágrafo, que você vai continuar, você vai chamar a atenção, e aí você vai escrever o seu primeiro parágrafo. Vamos imaginar lá que é os 7 avisos que você tem uma pré-diabetes. Você vai continuar escrevendo sobre pré-diabetes, óbvio, e você vai continuar escrevendo isso de uma forma que chame a atenção. Já coloca alguma coisa nesse primeiro parágrafo que seja muito atraente para essa pessoa. Pode ser a principal coisa que, vamos lá, os 7 avisos, os 7 sinais que você tem uma pré-diabetes, já coloca o principal que vai determinar que a pessoa vai falar assim, putz, é isso. E ela vai continuar a ler, aquilo vai cada vez ficar mais interessante, cada vez mais interessante. De onde vem essa técnica? De todos os livros, de todos os filmes, de todas as novelas, de todos os seriados, de todos os lugares que você vê. Quando você vê um título, você simplesmente sabe que quando começar aquilo vai ser a mesma coisa. Começa a prestar atenção em, vamos imaginar, um grande filme de Hollywood. Presta atenção no tema do filme, como esse filme começa os 2 primeiros ou 5 primeiros minutos. É intenso o negócio, é intenso porque tem que cativar a sua atenção. Então, o seu conteúdo é a mesma coisa, cativa a sua audiência para eliminar a sua concorrência. Anota, isso é uma frase interessante para você ter na cabeça também. Cativa a sua audiência, traz ela para o seu lado, que você elimina a concorrência. Concorrência a gente sabe, né, que são competidores, mas a frase principal é essa. Cativa a sua audiência para que você não tenha concorrência. Né? Então, primeiro parágrafo é aquele que você vai dedicar o maior tempo em pensar cada palavra que está ali. Lembra que a gente até mostrou lá as palavras, as principais palavras interessantes que mais chamam a atenção? Então, é isso. Muito cuidado com o seu primeiro parágrafo. Do seu primeiro parágrafo, você tem que gerar uma conexão. O que é uma conexão? Você não pode deixar esfriar. Por quê? Chamou muita atenção naquela coisa lá, né? no título. Do título, você criou um mega, lindo, maravilhoso primeiro parágrafo. O seu segundo parágrafo, você tem que gerar muita conexão. Você tem que ir entre a grande promessa, que é o seu conteúdo lá, ou alguma coisa para pré-diabéticos, é só exemplo, e você tem que ligar isso já em alguma coisa, ligar alguma coisa em um problema, só que você está na etapa da conexão. Você tem que conectar a pessoa entre aquilo que ela veio buscar e aquilo que você vai de fato falar, que é o seu conteúdo denso, que é lá onde você vai de fato explicar realmente o que está acontecendo. Então, recapitulando, título, chamar atenção, primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, você vai gerar essa conexão, que é um meio, uma transição, né, para levar a pessoa. Se ela passar pelo seu segundo parágrafo, aí ela vai ler o resto, pode ser 50 parágrafos, mas você vai gerar essa conexão, você vai trazer essa pessoa da sua grande promessa para o seu problema, que as pessoas querem muito saber qual que é o problema. Então esse é o nossa terceira, que no caso já seria um quarta, né? Mas aqui no nosso slide a gente está como terceira etapa. A terceira etapa você fala do problema. Seja um médico. Essa é a minha grande dica, é um grande ponto do conteúdo. Seja um médico. Quando você vai no médico, você fala assim, putz, cara, eu tô com uma dor aqui no braço. Você fala, já sei o que é isso. Você tem uma bursite desse braço porque você fez isso. Você sente, inclusive, uma dor que vai repuxando aqui. Você fala, cara, é verdade, isso mesmo. Ou seja, ele fala para você melhor do que você mesmo sabe. Enfim, seja um médico. Fala para a pessoa do problema dela melhor do que ela mesma conhece. Enfim, quando você faz isso, adivinha, as pessoas começam a te dar credibilidade. Isso é conteúdo. Por que nós acreditamos tanto em um médico? Porque ele tem credibilidade. Ele não tem só credibilidade. Ele tem autoridade para falar aquilo. Porque ele é um especialista. E você também é um especialista. Ou uma, né? Mas você é especialista.
Você é especialista naquilo que você está falando. Por isso que você está produzindo conteúdo, é o seu conhecimento. E esse conhecimento vai fazer com que você gere muita credibilidade para virar uma autoridade. Quanto mais a pessoa concordar com você, é o que a neurociência chama de reforço positivo. A pessoa sempre fala sim. Pô, caramba, é isso. Pô, legal, é isso mesmo. Caramba, é isso mesmo. E a pessoa está falando sim para ela mesma dentro do inconsciente dela. Esse inconsciente vai levar a pessoa para o seu lado, ela vai confiar cada vez mais em você. Então é isso, hora do show. Você vai falar do problema, você é especialista nisso, você sabe o que é o problema. Então fala do problema, fala e dá uma aula de conhecimento. Esse é o ponto, você tem que dar a sua aula falando do problema, que a pessoa vai falar, caramba, é exatamente isso que eu preciso, então beleza, qual que é o próximo passo? Tem que ficar isso na cabeça da pessoa. Lembra que eu sempre fala o que, mas não fala o como. Eu agora estou falando como, mas eu falei o que lá atrás para você. Eu falei o que você teria dentro da consultoria. Agora eu estou explicando o como. Eu falei que você iria aprender a produzir conteúdo. Você falou, tá, como? E agora eu estou falando como. Faça a mesma coisa. Por quê? É isso que vai fazer com que você tenha a atenção dessas pessoas. Ah, Bruno, mas é um material livre. Melhor ainda. Quanto melhor esse seu conteúdo gratuito, a pessoa vai falar assim, nossa, imagina o conteúdo pago. É exatamente isso. Seguindo, você está falando do problema. A pessoa vai ficar na cabeça dela. Tá, mas como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo isso? Solução. Você já linka isso com uma solução. Você falou do problema e existe uma solução. A solução é blá 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 blá. E aí você vai continuar no seu show de conhecimento. Você vai continuar falando sobre a sua... quer dizer, você vai mudar, né? Você não vai continuar falando sobre o problema. Você vai trocar a conotação, né, do seu conteúdo, e de vez de você continuar falando de problema, você vai falar para a pessoa que, calma, existe uma solução. E a solução é essa, é desse jeito que você vai resolver. E sempre o que, não o como. O como é contratar você. O que você pode falar livremente. É isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, essa forma você resolve, essa forma você resolve, essa forma você resolve. E ela vai falar assim, caramba, beleza, mas eu não consigo resolver sozinho. Como que ela vai fazer? Vai te contratar, ela vai te perguntar, ela vai te questionar, por que ela vai questionar você? Porque é você que está dando a solução para ela, você está falando que existe uma solução. E quando ela tiver... Vamos imaginar que você criou essa credibilidade na cabeça dela, você de fato vai ser a melhor alternativa na frente dela. Ela não vai perguntar para o outro, vai perguntar para você. É você que está falando sobre a solução. E por último, isso é opcional, não é em todo o conteúdo que você precisa fazer isso, mas é interessante que você tenha, claro, essa dinâmica e didática de sempre colocar muito tranquilamente, vou falar mais uma vez, muito tranquilamente, a oferta, porque você, vamos lá, chamou a atenção, gerou essa conexão para o seu conteúdo denso, falou do problema, falou da solução, você vai falar de uma oferta, você vai ofertar alguma coisa para ela. Ofertar o quê? Ofertar você, o seu serviço, aquilo que você oferece, o seu produto, enfim. Você vai fazer uma oferta para a pessoa, mas você vai ofertar todas as vezes? Calma, sempre que você chegar nessa etapa da oferta, usa muita parcimônia, como dizem, muito devagar. Não tenta vender, tipo, vou vender. Não, lembra do que eu sempre falo, é a venda pela não venda. Não tenta vender que você vende muito mais. E você sabe disso. Então, não tenha muita ânsia em sair, beleza, falei do problema, falei da solução, é X, mais por menos, na minha mão é mais barato, não é isso. Não é uma oferta, quer dizer, é uma oferta, mas você vai ofertar isso de uma forma bem tranquila e que nem eu falei, você não vai colocar isso em todos os seus conteúdos. Tem conteúdo que você nem fala da oferta, você deixa a pessoa te perguntar, lembra sempre, deixa muito o como na cabeça da pessoa, gera o como na cabeça dela. Fala o que, para a pessoa falar como. E ela vai perguntar o como para quem? Para você. Ou seja, você está vendo que essa é uma sequência bem justa para fazer com que a pessoa gere uma curiosidade e uma como que eu posso falar? Ela vai gerar uma
uma necessidade na cabeça da pessoa de entender mais, e esse entender mais é você, porque você fez tudo bonitinho. Você criou todos os pontos para fazer com que a pessoa chegasse no momento de compra dela, que o momento de compra na cabeça de uma pessoa é quando ela fala o como. Como que eu resolvo esse problema? Então, já que essa é a solução, ela vai perguntar isso para você. Enfim, é exatamente esses os pontos que você precisa ter na produção do seu conteúdo e que nem eu falei, isso é a essência. É rede social? Você vai fazer o mesmo jeito. É artigo em blog? Você vai fazer o mesmo jeito. Você vai criar um artigo para um amigo em um blog de outra pessoa? É do mesmo jeito. Essa é a essência. Agora, com isso que eu acabei de falar aqui nessa aula, que também não está muito pequena, né? Você sabe produzir conteúdo. Produção de conteúdo é exatamente isso. Você vai conseguir, de fato, destravar isso e seguir essas etapas. São só 5 etapas, mais aquela outra coisa lá que é o título. Título, 5 etapas, acabou. Você tem um conteúdo interessante, um conteúdo começo, meio e fim, com todos os elementos para deixar uma pessoa, para levar uma pessoa do zero, né, até ela ter interesse em consumir a sua solução. E lembra que as pessoas compram soluções. Então, é isso. Esse é o ponto denso da nossa aula, ela não acaba aqui. Você já estava querendo se livrar de mim, que já falei, calma, que agora eu vou falar a parte, a principal eu acabei de falar, mas você vai começar a ter algumas dúvidas, do tipo, Bruno, beleza, agora eu preciso começar a produzir, mas eu vou escrever o quê? Eu vou escrever sobre qual tema? Se não é, vai ser daqui a algum tempo a sua dúvida. Então, como eu já sei disso, eu vou mostrar para você como que você vai escrever, de onde vão surgir as ideias, como que você utiliza a internet para que você tenha uma produção de conteúdo muito interessante e rápida, que é a forma que eu crio conteúdo, é a forma que a gente faz para produzir mais conteúdo numa velocidade mais rápida. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com você, vai sumir esse slide, você vai ver a minha tela e a partir daí você vai entender de fato como é que a gente faz essa produção de conteúdo, beleza? Então é isso. Bom, você deve estar vendo a minha tela agora, né? Sumiu o slide, agora a gente está com a tela do meu computador, onde eu vou falar para você como que você vai utilizar o Google, principalmente o Google, para te dar essas instruções não, né? Para você conseguir gerar conteúdo muito mais rápido. A primeira ferramenta gratuita do Google para a gente saber o que está acontecendo no mundo, inclusive você também deve utilizar ela, é o Google Trends. Você vai ver minha tela agora, né? Que você pode ver esse monte de quadradinho, basicamente é isso, trocando, que são as pesquisas em tempo real. São todos os assuntos que estão nos tópicos agora, né, deste momento, tá? Então, quando você abrir trends.google.com, você vai ver essa tela, né? Você vai ver essa tela e vai descobrir quais são todos os assuntos que estão rolando nesse momento, são os mais pesquisados no Google, tá? Então, como você pode ver, por exemplo, Loto Fácil, Lotomania, Patrícia Bravanel, Caixa Econômica Federal, Bruno Borges. Claro, aí você vai perguntar para mim, que o nascimento do hip hop tem a ver com o meu assunto? Pode ser que não tenha nada a ver, porém é bom você sempre estar antenado em relação ao que está acontecendo, porque de uma hora para outra pode aparecer alguma palavra aqui que leve de fato ao seu conteúdo, ao seu tema, ao seu tópico principal. E o que você vai fazer com isso? Você vai pegar isso, vai descobrir o que está acontecendo e a partir daí você vai conseguir gerar um conteúdo naquela sequência que a gente acabou de ver. Eu vou escolher qualquer um aqui, deixa eu ver esse nascimento do hip hop aqui que me deixou curioso. Quando você clica em cima da palavra, você pode ver que gera a busca, né? Nascimento do hip hop, você está vendo aqui.
e vem logo as principais pesquisas, né? As principais resultados sobre aquilo que você viu que está no tópico principal, né? Nascimento do hip hop, como surgiu o gênero, bababá, Wikipedia, origem do hip hop, infoescola, nascimento do hip hop em Nova York, enfim. Para uma pessoa que está na área, nada melhor do que ter o seu assunto sendo um dos mais pesquisados. Então, você pode ver que Feliz Dia dos Pais, né? Que não sei quando você está vendo isso, mas agora é próximo do Dia dos Pais, então você pode ver que também é uma das principais pesquisas agora. Mensagem Dia dos Pais, frases, onde comprar presente e por aí vai, né? Então você está vendo a dinâmica da coisa aqui. É em tempo real, você pode ver que sempre tem alguma palavra nova que está aparecendo aqui, que nem começou a aparecer agora uma Premiere, alguma coisa aqui, uma Premier League. Eu não tinha visto antes, mas pode ser que ela acabou de aparecer aqui, Alcione, enfim. O mais interessante é você entender que essa ferramenta ela é em tempo real, como se fosse os Trend Topics lá do Twitter, porém ela é as pesquisas do Google. Se acontecer alguma coisa na sua área, possivelmente as pessoas vão começar a pesquisar. Você já entendeu qual que é o sentido da coisa aqui? Então essa é a primeira ferramenta gratuita do Google. Entra lá, trends.google.com, que você vai conseguir ver essa tela minha aqui. A segunda ferramenta ela é mais direcionada, ela é muito mais específica, e lembra que eu acabei de falar, específico é melhor do que genérico, ela é muito mais específica e você vai de fato aonde você quer. Essa primeira é meio genérica, você pode ver que ela mostra tudo, né? Não só o seu nicho, digamos assim, o seu mercado de atuação, porém essa segunda ferramenta, de fato, você vai conseguir buscar tudo o que você quer. Vamos imaginar que essa ferramenta qual, né? É o Google Alerta, tá? Alertas no caso. Como funciona isso aqui? Com uma conta Google, né, você precisa ter um Gmail da vida, você vai logar nessa ferramenta, né, você vê que eu estou logado aqui com a minha continha, então você vai criar um alerta que você vai receber onde? Lá no seu e-mail de 24 horas em 24 horas o Google vai gerar um relatório do termo que você escolher. Vamos imaginar que eu quero alguma coisa ligada à área fitness. O Google vai fazer uma pesquisa e vai começar já a me mostrar os alertas de agora, tipo, nesse momento só sobre fitness. Então, Marina Rui Barbosa posa de barriga de fora em campanha de moda fitness. Fotos. Bom, inútil, não tem como gerar um conteúdo em relação a isso, porém, você vê como é que é os filtros do Google. Tudo que for fitness, ele vai mostrar o que está acontecendo agora. Caio Castro e sua mãe mostram rotina fitness no Rio. Opa, aqui pode ser que tenha alguma coisa. Como assim rotina fitness? Pode ser que isso gere um insight. Insight para quê? Para você gerar algum conteúdo. Você vai falar do Caio Castro? Pode ser que não, mas pode ser que você gere um conteúdo falando sobre alguém, mostrando a rotina fitness de alguém. Fim de papo. Ou seja, de onde veio essa notícia? Veio da revista Caras. E se eu clicar nisso aqui? Você vai ser redirecionado para a notícia. De fato, você vai ver onde que essa notícia está. Olha lá. Aí abriu aqui Caras, que é aquela revista legal que todo mundo conhece. E vai mostrar de fato a notícia. Qual que é um ponto mais interessante aqui? Que você vai se aproveitar de tudo que for ligado à sua área, que você consiga produzir um conteúdo. Isso aqui são insights, é dessa forma que a gente consegue gerar muito conteúdo, porque a gente sabe o que está acontecendo e nós damos a nossa leitura dos fatos. Por exemplo, fisiculturista morre ao realizar mortal para trás durante competição na África do Sul. Terrível, né? Eu não iria querer também gerar um conteúdo sobre isso, mas, pelo contrário, isso são insights. Insights para quê? Para que você para que você tenha, né? Para que você consiga ter uma produção de conteúdo mais prática. Você não fique refém do tipo, qual é o conteúdo que eu vou gerar agora? Você olha esse alerta, você não precisa criar só um. Vamos colocar exercício físico. Vai aparecer. Segundo pesquisa, 62% dos brasileiros com 15 anos ou mais não praticam qualquer esporte ou deve ser exercício físico. Simples. Isso aqui já é uma informação que você pode pegar e mandar para os seus contatos. Você pode fazer uma postagem nas suas redes sociais falando sobre
é essa pesquisa. Segundo pesquisa, 62% dos brasileiros. Onde que saiu essa pesquisa? Terra. Ou seja, se você clicar aqui, você vai ver de fato a matéria. Você vai dar uma lida nessa matéria, né? Segundo pesquisa, 72% dos brasileiros com 15 anos ou mais, blá blá blá. Você vai ver toda... Sai daqui, publicidade. Você vai ver toda a matéria com várias coisas, várias informações que você pode gerar um conteúdo muito mais prático. Essa é a essência da coisa. Você tem que ter informação para conseguir gerar conteúdo. Então aqui está todas as informações que você vai conseguir se aproveitar. Então recomendo fortemente você usar o Google Alerta, cria alguns alertas diferentes, por exemplo, o HIIT. O que o Google está falando do HIIT? Treino HIIT além do tiro na esteira. Técnica serve para vários exercícios. 4 exercícios HIIT para queimar mais de 3.000 calorias em menos de 20 minutos. Tá vendo? São tudo coisas que você pode se aproveitar para gerar conteúdo. Então fica a dica. Use o Google Alertas. Cria os seus alertas, manda você vai receber os seus alertas todos os dias na sua caixa de entrada e você não vai ter problema em criar conteúdo uma vez que você tenha a informação certa chegando na sua caixa de entrada, certo? Então é isso. Essas são as dicas de ferramentas para você produzir conteúdo. Sabendo que você vai ter mais uma dúvida, eu vou te dar 4 dicas de sites onde você vai pegar o quê? Imagens de alta resolução para ilustrar o seu conteúdo. Que essa vai ser a sua próxima dúvida. Tipo, Bruno, beleza, já entendi como produz conteúdo, já sei qual ferramenta que eu utilizo para ter insight, mas putz, eu estou precisando de imagem legal. Onde que eu consigo ter uma imagem bacana, uma imagem de alta resolução, uma imagem que eu não precise eu mesmo ter que ficar tirando foto e que seja principalmente gratuita? Então, vamos lá. Vou te dar os 4 sites onde nós mesmos utilizamos para criar conteúdo de rede social, conteúdo para blog, conteúdo para site. Nossas imagens, a maior parte delas são compradas, obviamente, que a gente precisa de imagem muito específica, porém, nesses 4 sites são imagens gratuitas que nós mesmos também, de vez em quando, a gente pega uma imagem desses sites. Então, qual que é o primeiro? É o Pexels. Seria Pixels, né? Mas eles resolveram colocar um E no lugar do I e virou Pexels. Enfim, aqui você tem um site que tem milhares de fotos gratuitas do que você imaginar. Vamos colocar Fit, que eu já dei uma breve pesquisada para saber se realmente tinha alguma coisa para você, e você de fato vai ver imagens em alta resolução, todas gratuitas. Você pode pegar qualquer uma destas imagens e fazer a utilização delas, porque não tem nenhuma proteção contra direitos autorais e tudo mais. Ou seja, o site é o Pexels, pexels.com. Você entra aqui, faz a sua pesquisa, escolhe a imagem e você pode fazer o download dela direto para dentro do seu computador, do seu celular, você escolhe. Segundo site, Freepik. Esse site também é um dos mais conhecidos, tá? Esse é bem... O Pexels não é muito conhecido, mas esse Freepik, ele é bem conhecido mesmo aí da galera que utiliza recursos gráficos e tudo mais. Tá até aqui, né? Recursos gráficos. Utiliza aí, você vai ter muitas imagens. E uma coisa interessante dele é que você pode ter... Você pode pesquisar em português. Então, você pode ver que ele tem vetor, né? Você pode ver não só imagens reais, mas desenhos também. Você não vai se livrar dessas propagandas, porque é gratuito, mas, enfim, você tem muitas imagens aqui interessantes para ilustrar suas postagens de redes sociais, os seus artigos no blog. Você consegue fazer muita coisa, encontrar muita imagem. Só a palavra Fit encontrou 12.000 resultados aqui de imagens. Então, seguindo... Stocksnap.io. Esse é um outro site muito interessante também, que você tem muitas imagens, que você consegue encontrar diversas coisas aqui que vai chamar muita atenção dos seus seguidores, porque são imagens de altíssima qualidade, imagens em alta resolução. Então, você pode ver também que esse site tem muita coisa bacana, você consegue baixar muitas imagens e não vai ser mais um problema como que você vai ilustrar as suas postagens, seus blogs. Seja qual conteúdo você for criar a partir de agora, você tem um mapa da mina. Então, é exatamente isso. O último site que eu quero mostrar para você é o PicJumbo.com, tá? PicJumbo.com. Você abre o site,
piquedilmo.com, e aqui você faz a sua pesquisa, novamente pesquisar fit, e você vai ver que existem outras imagens. E por que eu estou mostrando 4 exemplos? Porque pode ser que em um site você não encontre uma imagem que você quer, já no outro você encontra. Você pode ver que tem até algumas repetidas entre eles, porque são tudo imagens livres de, que nem eu acabei de falar, livre de direitos autorais. Então você de fato consegue. Você pode ver até algumas que a gente já utilizou aqui, né? Essa mulher de top rosa a gente já utilizou, então você pode ver que você vai trocando de página, tem mais imagens e você tem uma infinidade de imagens interessantes para utilizar nos seus posts, nas suas publicações. Então é isso, essa aula ficou bem densa, bem grande, porém tem muita informação aqui. Assiste algumas vezes, marca suas dúvidas, papel e caneta na mão, para quando a gente for falar via Skype, quando a gente for se encontrar, você tirar todas as suas dúvidas comigo. Então é isso, muito obrigado pela paciência de ficar aí todo esse tempo assistindo, todo esse tempo consumindo esse conteúdo, e execute. Qual que é a sua lição de casa? A sua lição de casa é: cria um conteúdo, nem que seja inicial, segue as dicas que eu dei de conteúdo, pega a headline que a gente já criou no módulo anterior, utiliza agora essa sua headline com aquele passo a passo para você criar o seu conteúdo, escreve esse conteúdo, coloca dentro do Trello para mim, dá uma analisada, vê se está seguindo uma sequência legal, e utiliza imagens. Pegue essas imagens, utilize elas, faça a sua ilustração com essas imagens, que eu quero ver um conteúdo produzido por você. E claro, eu vou te ajudar na sua dificuldade. Todas as dificuldades que você tenha, me questiona que a gente vai tirar de fato todas as suas dúvidas. Então é isso, vou parar de falar na sua cabeça, até a próxima e tchau!